morte digna, suicídio assistido, ortotanásia, obstinação terapêutica, distanásia, cuidados paliativos, eutanásia. Está familiarizado com estes termos? Sabe com exatidão o que cada um significa? Em causa, o fim da vida. Como morrer. Como integrar ou evitar a dor, o sofrimento. Onde está a dignidade na morte, no suicídio, na dor, na busca de sentido para momentos mais dolorosos? O que fazer? Este é um debate que está a passar para a sociedade, mas que de momento é alimentado essencialmente na esfera parlamentar e na argumentação das famílias políticas. Perante a vontade de legislar, apresentam-se argumentos a favor e contra. Mas o ponto de partida não poderá ignorar a Constituição portuguesa, que considera a vida um valor inalienável. A Constituição, que aliás é o texto menos religioso que pode existir e, portanto, relativamente a essa matéria, sem qualquer suspeição, a nossa Constituição consagra a proteção da vida como um direito absoluto e inalienável. E para nós, de facto, ele é central e não se trata de ter uma visão religiosa ou não do assunto, trata-se de, em matéria de valores, ter uma coisa muito clara. A proteção da vida é o valor central em democracia, da qual decorrem os outros valores e os outros direitos humanos. Portanto, a própria Constituição, pela forma que é distinta da forma como enuncia os outros valores, a própria Constituição valoriza de uma forma absoluta a proteção do direito à vida e a proteção da vida humana. O respeito por esta premissa deverá começar desde logo no Serviço Nacional de Saúde. Os progressos feitos no domínio da saúde materno-infantil, do Plano Nacional de Vacinação e dos cuidados primários não tiveram continuidade no que toca ao acompanhamento dos mais idosos, dos que sofrem de doença crónica e limitativa, daqueles que necessitam de internamentos prolongados. Legislar numa fase como esta, não é? Onde existe não só uma percepção como números reais de realmente as pessoas não têm acesso àquilo que precisam, e estamos a falar, já nem estamos a falar dos cuidados paliativos, estamos a falar do básico, que é o acesso a tratamentos e a consultas numa unidade de tratamento oncológico. E, portanto, enquanto isso não estiver resolvido, é sem dúvida prematuro, nós estamos a oferecer à pessoa o último caminho, que é oferecer a possibilidade dela se matar. Mas há quem trabalhe pela dignificação da fase final da vida. Quem faça dos momentos de prova e de dor uma oportunidade para uma busca de sentido e de avaliação para outras dimensões da vida. E às vezes atendo coisas muito íntimas das pessoas, na área espiritual, religiosa e existencial, e muito dificilmente as pessoas colocam essa questão, digamos assim. Colocam assim noutra perspectiva que às vezes que estou farto deste sofrimento, que não aguento mais, mas é quando às vezes chegam à unidade e há um descontrole sintomático e a equipa tem que atuar e ver onde é que está esse sofrimento, essa causa, que às vezes pode não ser só física, não é? Com a medicação, mas outras terapêuticas não farmacológicas podemos tentar fazer com a pessoa e estar com ela, e às vezes a companhia, estar com a pessoa no meio do sofrimento, às vezes influencia muito e a pessoa se calhar deixa de pedir isso, ou não pede mesmo, mas pede, se calhar, que a cuidem melhor. Não é? A vida ou a morte, dar sentido aos últimos dias ou eliminá-los pura e simplesmente. É um debate que, para já, está muito centrado nesta casa. É na Assembleia da República que se define o quadro legislativo da nação. Um debate e um escrutínio a cargo dos representantes dos eleitores. Por aqui, há quem tenha diferentes pontos de vista. Para alguns, a vida só tem sentido se vivida nas suas plenas faculdades de saúde e bem-estar. Outros consideram que a vida é uma realidade abrangente onde a saúde e o sofrimento, a alegria ou a dor, são características que a definem e lhe dão sentido.
Isabel Galriça Neto é médica especialista em cuidados continuados e paliativos e é também deputada pelo CDS-PP, onde coordena o grupo parlamentar na Comissão de Saúde. Morte digna, suicídio a pedido, morte assistida, são, no seu entender, eufemismos para uma realidade que para si tem apenas um nome: eutanásia. Matar outra pessoa a seu pedido, e porque a seu pedido, isto é muito importante, e porque supostamente está em fim de vida e com sofrimento intolerável. Morte assistida, morte digna, são eufemismos que têm existido neste debate, que longe de serem clarificadores, são, se me é permitido dizer, confundidores. Ou seja, morte assistida, eu quero, e sou contra a eutanásia, quero uma morte assistida com cuidados de saúde, com a atenção que me é devida. Quando se usa o eufemismo morte digna, a pergunta é, então e as mortes que não são por eutanásia, são indignas? Portanto, todos nós queremos sobretudo uma vida digna. A eutanásia não acresce dignidade à morte. E, portanto, quando se está desta forma a branquear o que estamos a falar, matar outra pessoa a seu pedido, é sempre matar por muitas voltas que queiram dar. Quando se está a tentar branquear, está-se a querer iludir aquilo que verdadeiramente está em causa. A forma como se protegem os mais vulneráveis é uma categoria civilizacional, é um sinal da maturidade de um Estado de Direito. No entender desta deputada, esta discussão pode ser uma tentação para o Estado que, assim, se demite do desafio de criar condições de acompanhamento, apostando em algo menos responsabilizador. Para eliminar o problema sofrimento, eliminamos a pessoa que o tem, é uma forma muito redutora e é pouco exigente. Nessa perspectiva, sim, diremos que é mais fácil, porque nós não vemos essa solução proposta para problemas graves como o desemprego, como a toxicodependência, ou seja, de facto nós achamos que há aqui uma visão a que deve existir de solidariedade da sociedade, de obrigação para com o outro que sofre. E o outro que sofre não pode ter como resposta de uma sociedade moderna a morte. É no Porto que a Universidade Católica Portuguesa tem o seu Instituto de Bioética. Pretende estabelecer uma aproximação multidisciplinar face aos desafios complexos da sociedade atual e estar atento aos avanços e contornos éticos do progresso científico. É dirigido por Ana Sofia Carvalho, que integra também o Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Considera que esta questão está a gerar uma confusão de conceitos que podem baralhar a opinião pública. Esta ideia e estes eufemismos que rodam à volta da eutanásia são altamente perigosos, porque aquilo que se percebe é que num grupo muitíssimo alargado da sociedade nós temos a confusão entre o matar e o deixar morrer. Ou seja, aquilo que se percebe, e nós participamos em debates com pessoas de todas as formações e com diferentes formações, e isto é comum em todos os grupos, é que realmente as pessoas, quando dizem eu aceitei parar a diálise ao meu pai nos 3 últimos dias de vida, acham que isso é eutanásia. E, portanto, é preciso, esta distinção é absolutamente crucial, de que deixar morrer é um ato de boa medicina. O médico tem que ter a coragem moral, que muitas vezes não é preparado para ter, para saber parar, para perceber que a tecnologia ali já não está a fazer nada, a não ser causar maior dano. E, portanto, isso não é eutanásia, isso é boa prática clínica e é boa prática eticamente o mais legítimo possível. Dá-nos também conta de um seminário do Conselho Nacional de Ética sobre as questões de final de vida em que participou e onde estiveram especialistas estrangeiros. Os relatos revelaram números assustadores. Hoje na Holanda temos 200 e qualquer coisa doentes que foram eutanasiados porque eram velhos, temos doentes mentais, temos crianças e, portanto, eu que nem gosto muito de utilizar este documento da rampa deslizante, de que começamos com um objetivo e acabamos por deslizar, a verdade é que os números falam por si, quer dizer, e a tendência para isto cada vez ter uma repercussão maior em diferentes
grupos sociais, é absolutamente ilustrada por aquilo que são os números desses países que têm resultados, por exemplo, de eutanásia de pessoas mais velhas, que no fundo a doença que têm é serem velhas. Esta é normalmente uma discussão que começa por falar de casos especiais, de situações de exceção, e a apresentar salvaguardas rigorosas que vão defender os direitos do doente. Temos salvaguardas, isto vai ser só para casos excepcionais, casos muito pontuais e, portanto, sabemos que a lei não vai permitir nenhum desvio. E eu acho que é muito importante nós vermos o que é que aconteceu, na realidade, o que é que está a acontecer em países que aprovaram leis semelhantes às nossas. O que está a acontecer, precisamente, e depois voltarei à questão da lei do Bloco de Esquerda, do projeto, que é importante falar, mas o que está a acontecer é que, muito fora dos critérios que foram estabelecidos na lei, estão a ser mortas pessoas, pessoas com doença mental e que não estão no fim da vida, pessoas com demência e com cancro que não estão no fim da vida, mas invocam sofrimento intolerável. Estão a ser mortas crianças, estão a ser mortas pessoas que não pediram. Portanto, se não pediram não é eutanásia, é homicídio. E, portanto, estão a ser mortas pessoas cansadas de viver. O que é que eu queria aqui chamar a atenção? Duas coisas. A partir do momento em que se aceita que o sofrimento é uma razão plausível para matar alguém, as razões desse sofrimento vão alargando. Ana Sofia Carvalho, que é perita na área de avaliação ética da Comissão Europeia, reconhece que o sistema de saúde debate-se com a falta de recursos financeiros para investir em cuidados paliativos e que dificilmente eles chegarão a todos de plena forma. Mas salienta a necessidade de nos direcionarmos para a dignidade dos cuidados em fim de vida. Agora, o que é preciso é perceber que há dimensões de cuidados paliativos que estão relacionadas com o tratamento das pessoas em fim de vida, como uma comunicação eficiente, como um apoio espiritual, um apoio psicológico adequado, que devem fazer parte daquilo que é a rotina de qualquer profissional de saúde. Ou seja, qualquer profissional de saúde, independentemente da sua unidade ter ou não ter cuidados paliativos, tem que estar preparado para tratar doentes em fim de vida. Doentes em fim de vida é o dia-a-dia deste lugar. É a clínica de São João de Ávila, da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Aqui funciona também uma unidade de cuidados paliativos. É um lugar onde chegam doentes em fase terminal e onde a aposta passa sempre pelo alívio da dor e pelo trabalho em dar sentido a uma situação de vida com características especiais. Defendemos a vida sempre, não é? Mas também, com o nosso carisma da hospitalidade, temos de entender sempre a pessoa e cuidar dela na sua realidade, conforme a sua história, e na área espiritual e religiosa. É uma das dimensões que eu trabalho mais também, que tem a ver com a minha área. Tentamos atenuar o sofrimento, aliviar o sofrimento em equipa multidisciplinar, cada um vai intervindo na sua área, não é? Para que tentemos que o sofrimento seja cada vez mais leve, ou não haja sofrimento. Claro que falas de eutanásia, falas de tirar a vida, nós dizemos não é tirar a vida, é tirar o sofrimento, tirar a dor total que se fala em cuidados paliativos, a dor total que pode ser física, social, pode ser espiritual, pode ser psicológica, emocional, relacional, qualquer tipo de sofrimento. Na abordagem seguida nesta clínica, o desafio começa desde logo por avaliar o doente em todas as suas dimensões. As pessoas têm muito medo de sofrer, o sofrimento físico, e que é muitas vezes traduzido para um sofrimento espiritual, para um sofrimento psicológico. Quando conseguimos assegurar que este sofrimento físico tem uma resposta e assumimos esse compromisso de não abandono, porque efetivamente é isso que nós fazemos, é assumir com o doente e com a família o tempo que está connosco, que esse compromisso e que essa presença vai ser assegurada, transmitimos um sentimento de segurança. Este sentimento de segurança permite criar uma relação com esta dia de doente-família, de maneira a que confiem em nós e que este plano seja vida
unidirecional. E, portanto, trabalhar este sentido de vida é muito trabalhar o que foi o passado, o que é o meu presente e de que maneira eu consigo perspectivar os dias que tenho com a maior qualidade de vida. Falamos muitas vezes em deixar biografias feitas e perceber quais são os objetivos, e o objetivo é, muitas vezes, estar com a família, partilhar momentos que ainda querem partilhar, o conseguir estar no aniversário, o conseguir estar num almoço de Natal e, portanto, a maneira como isto é auscultado, como é antecipado e as concretizações que daí depois saem acabam por atribuir este sentido e esta qualidade a estes doentes e a estas famílias. Por aqui, a morte digna é sempre enquadrada num contexto de vida. Aqui fazemos com que as famílias e os doentes sintam e tenham uma morte digna, tão digna quanto lhes seja possível e tão digna quanto seja conseguida pelos próprios, na perspectiva de que o nosso objetivo é proporcionar exatamente que aquilo que é o percurso normal da natureza aconteça com o substrato, com a garantia, por um lado, da dignidade, por outro lado, da construção deste sentido para a vida, que muitas das vezes é o encontrar do sentido do sofrimento, mas isto ainda, se quisermos, tudo isto sublinhado com aquilo que é a dimensão da vivência do carisma hospitaleiro de São João de Deus, na perspectiva de como acolhemos o outro e nesta assistência integral à pessoa humana. Mas a clínica de São João de Ávila é, infelizmente, apenas uma gota de água na escassez mais vasta de equipamentos com estas características. A rede de cuidados continuados é ainda incipiente no nosso Sistema Nacional de Saúde. 75% dos portugueses, e isso é que deveria constituir motivo de fratura e de escândalo, 75% dos portugueses, dizia eu, não têm acesso a cuidados paliativos. Ora, se pretende abreviar caminho e legislar a favor da eutanásia, é preciso ver que, na realidade, o que estamos a fazer é empurrar 75% dos portugueses que verdadeiramente não têm liberdade de optar por cuidados paliativos para uma solução que é aquela que lhes apresentam como a solução para o seu sofrimento. Há muito tempo que eu tenho a certeza de que, de facto, não chegamos a todas as pessoas, que não chegamos a todas as famílias que têm necessidades do ponto de vista da prestação de cuidados numa unidade de cuidados paliativos. Esta é a questão fundamental e, portanto, isto sim, para mim, é urgente e é premente do ponto de vista daquilo que possam ser quaisquer atitudes regulatórias por parte dos organismos políticos, no sentido daquilo que seja a construção das respostas alternativas que fazem parte de um Serviço Nacional de Saúde. Porque se temos estas respostas na primeira infância e aquilo que foi os bons resultados que alcançámos com as políticas a nível nacional na saúde materna e infantil, também, de facto, precisamos de chegar a esta franja que é, basicamente, todos nós precisamos um dia de pensar que, de facto, iremos morrer de duas formas apenas, porque só se morre de duas formas, ou num processo de doença ou de forma súbita. Os que falecem de forma súbita, de facto, não precisam de cuidados paliativos, normalmente. Pode haver umas exceções pelo meio. Os que falecem de um processo de doença, tendencialmente todos eles deveriam ter acesso a serviços desta natureza e a unidades de cuidados paliativos. Mas à discussão para antecipar a morte acrescenta-se outro desafio ético, a obstinação terapêutica, que vai investindo recursos médicos em vidas sem viabilidade. Há necessidade de clarificar conceitos. Estes casos nada têm a ver com eutanásia. Quando estamos a falar de eutanásia, estamos a falar de alguém que conscientemente pede para ser morto e outro alguém, e aí tínhamos a discussão se o médico, se não, quer dizer, temos assistido mais ou menos a um consenso em que isso não é um ato médico, providencia uma forma de matar aquela pessoa. Ou então o suicídio assistido, que é providencia uma forma da pessoa se matar. E, portanto, isto são duas coisas completamente diferentes daquilo que é o deixar morrer. A vida ou a morte? Onde está o sentido e a qualidade da vida? Como vai conviver a ética e os valores com uma mentalidade mais utilitarista e imediata da existência? Nós teremos sempre de defender a vida, não é? Defender, mas por experiência própria, fala-se tanto de eutanásia e
Nós, aqui na unidade, nunca tivemos, acho eu, nenhum pedido assim direto, de assim, eu quero morrer, matem-me, não é? As pessoas pedem, é assim, para aliviar o sofrimento, e assim, estão a sofrer muito, às vezes, e necessitam desse controle sintomático, não é? Que cuidados paliativos estão transformados para isso, para atuar nesse sentido, e quando fazemos um bom serviço nesse sentido, em equipa, logicamente não chegamos propriamente a isso. Que o processo de fim de vida e que a morte com dignidade se faz em unidades de cuidados paliativos, sim, aqui, claramente, eu diria que 100% dos doentes têm uma morte digna. Uma morte digna que é uma morte acompanhada, quer do ponto de vista farmacológico com as equipas, quer do ponto de vista não farmacológico, com todas as abordagens que sejam possíveis, incluindo a abordagem espiritual e a religiosa. Ainda hoje tivemos um exemplo de um doente que entra com uma religião que não a católica e que foi proporcionado tudo de modo a que se garantisse a continuidade desse acompanhamento espiritual e religioso a esse doente e a essa família, de acordo com o seu credo e com as suas convicções e com as suas práticas, com todos estes rituais. E, portanto, a dignidade está garantida do ponto de vista de que todas estas mortes são vividas na busca de um sentido. Entretanto, percebe-se que o doente é uma realidade bem maior do que a sua doença e que as práticas clínicas ainda se centram em demasia na doença e menos no doente. Hoje, infelizmente, nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá, os cuidados centrados na pessoa começaram a ser um vetor de avaliação dos próprios cuidados de saúde. E esperemos que realmente isso permita reformular toda esta ideia de que, obviamente, a ciência é crucial, a evidência científica é indispensável, mas aquilo que é verdadeiramente indispensável é aquela pessoa que está a sofrer e que pode estar a sofrer exatamente de um conjunto de situações, e eu tratar o seu problema cardíaco sem perceber que ela está deprimida ou que tem outra consequência ou alguma comorbilidade que a está a afetar e que está a afetar a sua dignidade, só é passível de ser tratada numa lógica em que a medicina repensa o doente e não só a doença. E, portanto, não o doente fatiado nas diferentes especialidades, mas o doente de uma forma holística como um todo. Não matar é um mandamento numa religião, mas é também reconhecido como um valor universal. A lei pune quem tira a vida e, com isto, salvaguarda a segurança e os direitos de cada um. É preciso clarificar e afirmar uma coisa: o debate não é religioso, o debate é sobre uma questão de valores e de direitos humanos. E há muita gente que defende a vida como valor fundamental e que não é religiosa. E, portanto, o que eu queria aqui deixar é: este não é um debate de esquerda ou de direita, de religiosos ou de não religiosos. Este debate é um debate sobre a forma como tratamos os mais vulneráveis e sobre a medida que valorizamos a defesa e a proteção da vida humana como valor central da democracia. A ideia do não matarás é o que nos permite viver em sociedade. Morte digna, suicídio assistido, ortotanásia, obstinação terapêutica, distanásia, cuidados paliativos, eutanásia. Sabemos com exatidão do que estamos a falar?